Boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da TV Câmara Lages. Está começando mais um podcast do Legislativo Lagiano e hoje com a Bruna Camargo, com a Catarina Miranda e com a Suzana Kister, que vai conversar conosco sobre a inclusão segura para celíacos e também alguns eventos que irão acontecer aqui na nossa cidade, até porque maio chegou, e com ele um alerta importante para a saúde, né, das pessoas celíacas. Então, um momento de conversa e também de conscientização e de informações importantes para toda a comunidade de um modo geral. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada pelo convite. É muito importante esse espaço para nós. Suzana, vamos começar falando, né, para o pessoal que já está chegando por aqui, que daqui a pouquinho a gente dar mais detalhes, mas terão grandes eventos importantes no mês de maio para a comunidade celíaca. Exatamente. Maio é o mês dedicado à conscientização da doença celíaca, né? Então, todas as comunidades pelo Brasil promovem vários eventos, eventos esses que contam com palestras, com profissionais especializados, que trazem informações muito relevantes, inclusive atualizadas sobre a doença celíaca, né? Existem hoje já tratamentos, né, em fase experimental aí para tentar dar uma amenizada aí na nossa vida, né, com restrição alimentar. E aqui em Lages a gente tem 2 eventos muito importantes, que é o dia 16 de maio, no sábado que vem, na APAE, a partir das 12h30, a gente vai fazer o encontro dos Celíacos Serranos, que é o grupo de apoio que a gente tem aqui. E a gente vai trazer palestra com 2 profissionais de saúde, 2 profissionais, são 2 mulheres, a Dinadeia, que ela é psicóloga e é celíaca também, então ela traz, assim, essa vivência, né, que é diferente de um profissional que não é, né, celíaco. E a gente também vai trazer a doutora Patrícia Guzatti, que é gastroenterologista, que também é especialista em atendimento com celíacos, né, meninas? E vamos fazer uma novidade, né, que a gente sempre faz esse evento dos celíacos, mas esse ano a gente vai fazer uma feira, né, porque em outras cidades do Brasil tem essas feiras sem glúten, só que para nós que moramos aqui mais para o interior, né, fica difícil às vezes ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste. Então a gente teve a iniciativa, nós juntas pensamos em trazer uma feira aqui para nós. Então vai ter feira com os estabelecimentos que vendem produtos para celíacos, vai ter o brechó também para compor a feira. E a data, assim, auge, que eu acho que é o diferencial nesse ano para nós, é a sessão especial aqui na Câmara de Vereadores, que vai acontecer dia 20 de maio, né, a partir das 19 horas. Então a gente convida toda a comunidade, não só a celíaca, né, mas a comunidade em geral, profissionais da saúde, profissionais da educação. E por que que eu estou me referindo diretamente a esses profissionais? Porque a gente vai debater 2 assuntos, que é a merenda escolar, que hoje em dia não é segura para celíacos, então os pais, os responsáveis precisam preparar o alimento dos seus filhos, o que causa, né, um certo, assim, vamos dizer assim, uma sobrecarga, né, para os pais que têm que cuidar disso. E nos hospitais hoje, quando um celíaco é internado aqui em Lages, a família, a rede de apoio, enfim, alguém tem que levar alimentação durante o dia todo. Então é café da manhã, é almoço, é janta, é café da tarde, né? Eu mesma já fui internada e é um transtorno, né? Primeiro que as pessoas têm que cozinhar na minha casa, que é sem glúten. Meus pais não podem fazer comida na casa deles, por exemplo, ou em outro local. E isso é complicado, né? Porque a gente já tá debilitado, já tá internado no hospital. E aí causa mais esse transtorno para todo mundo. Então a gente agradece esse espaço da Câmara de Vereadores, porque vai ser muito importante para a gente tentar melhorar essa situação dos celíacos aqui da região. Joia, Suzana, então já foi o momento de a gente saber o que vai acontecer nesses 2 grandes eventos que está programado para o mês de maio. A gente já teve aqui entrevistas, né, falando, a Bruna esteve presente também com o marido, o Guilherme, que é celíaco, mas vale a gente lembrar, Catarina, o que é ser celíaco? Conta pra gente, porque inclusive tem até algumas informações, né, que a gente vê na internet, que ser celíaco é modinha, né? Que bom se fosse. Então conta um pouquinho pra gente, dê mais detalhes de como é essa vivência e também como foi o seu diagnóstico, lembrando também que a Suzana, ela é celíaca, né? Mas eu acho que você também pode contribuir com a gente nesse momento. Boa tarde, então, obrigada pelo espaço, realmente é muito importante pra gente, né, estar levando essa informação, porque a informação ela liberta, né, justamente como você acabou de dizer. A gente hoje tem muita desinformação nas redes sociais, então o nosso objetivo é levar a informação com base em ciência. Bem, então, ser celíaco significa viver com uma restrição alimentar severa, né? Eu digo severa porque ela é muito séria.
a gente pode relacionar com uma alergia, né? Às vezes a gente costuma chegar nos lugares e dizer que a gente tem alergia, porque as pessoas se assustam, né? A gente sabe que a alergia, ela pode ser fatal, né? A pessoa pode virar óbito no momento em que ela ingere um alimento quando ela é alérgica. Não é da mesma forma com o celíaco. O celíaco não vai virar óbito naquele momento, mas a longo prazo, a doença celíaca, ela sim pode ser fatal. Então, é uma coisa séria, realmente, a gente né, a gente não convive só com a restrição, né? Não poder comer glúten é muito desafiante, principalmente quando a gente está fora de casa, né? Então, assim, encontrar ambientes realmente seguros, né, que sejam livres de glúten e contato cruzado é um grande desafio. Mas a gente ainda enfrenta outro desafio, que é o preconceito e o desconhecimento das pessoas, né? Por vezes as pessoas nos olham de cara feia, as pessoas debocham, e isso dói, sabe? Eu acho que só quem é celíaco entende, assim, essa dor que a gente sente quando, principalmente um familiar, assim, ai, mas você tá exagerando. A gente tem que respirar fundo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a outra pessoa não quer nos ofender. Ela quer, talvez, trazer uma leveza para aquele momento. Mas as refeições em família, no coletivo, para o celíaco, elas não é normal, né? Então, assim, a gente tem esse desafio social que é muito grande, né? De momentos em que a gente. Um Dia das Mães, por exemplo, que tá chegando aí, né? A gente não pode, eu não posso ir na casa da minha mãe e comer tudo que a minha avó preparou, que a minha mãe preparou. Então, assim, tem uma questão emocional, psicológica, por isso a Dinadeia vai estar com a gente no encontro, porque é muito importante falar também. A gente fala muito sobre a saúde, né? A saúde intestinal, as deficiências nutricionais, mas a saúde emocional, ela é muito importante, a gente precisa falar disso. Suzana, eu acredito que você enfrente os mesmos desafios, né, Sim. que a Catarina encontra no dia a dia, mas para você, assim, qual é o principal, né? Desafios, eles têm toda o mesmo nível, né, do dia a dia, de você lidar com aquilo, mas para você, assim, no cotidiano, na sua rotina, qual é? Então, eu e a Catarina, a gente tem praticamente o mesmo tempo de diagnóstico, né? E eu digo, assim, por mim, eu acredito que para ela e para todos os celíacos, os desafios, eles vão mudando a intensidade conforme o tempo. Quando eu fui diagnosticada, eu lembro que eu entrei no mercado e eu chorei, porque eu não encontrava os produtos sem glúten. Eu entrava em várias, assim, até me arrepio assim, de lembrar que foi muito triste. Eu entrava, assim, nos corredores e tinha vários corredores que não tinha nada para eu comprar. Nada. Isso há 10 anos, né? Não tinha macarrão, farinha de arroz era difícil de achar, e a farinha de arroz é a base da nossa alimentação para fazer bolo, para fazer pão. E aí eu entrei em desespero, eu falei, gente, o que que eu vou poder comer? Aí eu comecei, nossa, vai ser só fruta, carne, frango, o que que eu posso comer, né? E eu sempre gostei muito de chocolate, daí eu não achava chocolate sem glúten, aquilo me desesperou também, sabe? E hoje, depois de 10 anos, né, o desafio é bem diferente, né? Porque hoje a gente encontra produtos sem glúten em vários mercados aqui da cidade. A gente tem variedade de produtos sem glúten. O preço continua sendo um pouco salgado, não é igual aos produtos com glúten, né? Pra você ter uma ideia, a farinha de arroz, que é a nossa base, é geralmente 8 a 10 reais, meio quilo. Bem diferente da farinha de trigo que vem ali 15 quilos, né? Eu acho que nem lembro mais. Tem ali 1 5 quilo, quilos. 5 quilos. É, 5 isso, quilos. e o valor é bem mais acessível. Então, hoje, assim, o que eu vejo que é difícil pra gente é encontrar um lugar seguro pra gente poder comer. Então, a gente é marmiteiro de plantão. Eu mesmo tô com uma panqueca na minha bolsa aqui, porque eu tô a tarde inteira no centro. Aí eu pensei, eu vou trazer pra eu poder me alimentar, né? Que eu vou chegar tarde, à noite e tal. E viagens. Viagens é um desafio muito grande. Eu acho que isso é um desafio, não importa a quantidade de tempo que você tem, né, Kati? A Kati já viajou pro exterior, Acho que assim. daria um podcast só Nossa, sobre isso. só sobre viagens, assim, sabe? Porque a gente tem que, dependendo, assim, do tempo de viagem, né? Se for uma viagem curta, você pode levar uma mini cozinha, uma air fryer, um mini forno elétrico, suas panelas e tal. Mas se você for pro exterior, que foi o caso dela, você vai levar o quê? Você tem que levar uns snacks pra você não passar vontade, assim, não passar fome durante a viagem, né? Durante o avião ali e tal. Porque não é toda companhia aérea que tem alimentação pra nós. E você, quando chegar na cidade, você já tem que saber onde você vai poder comer, né? Você já tem que se programar, já tem que se planejar antes. E, geralmente, isso não impacta só a nossa vida. Impacta a nossa rede de apoio também.
Quantos lugares que eu já deixei de ir, quer dizer, eu tenho que deixar de ir porque eu não posso, mas aí meu esposo também não vai, meus pais também não vão, porque daí a gente tá junto, a gente tá viajando junto, então todo mundo entra na onda. E não é todo celíaco que encontra esse apoio, né? Eu sei de casos, assim, de que acabou o casamento, ou de que tem brigas constantes, porque o marido continua levando o glúten para dentro de casa, e isso coloca o celíaco em risco, ou numa vigilância eterna, né? Porque a gente... o ideal é o glúten não entrar na nossa casa, mas a gente sabe que tem famílias que não fazem isso, e tá tudo bem, só que tudo bem para todo mundo, mas para o celíaco gera uma sobrecarga mental, porque você tem que ficar cuidando dos focos de contaminação dentro da sua própria casa. Então, eu acho que isso é mais difícil, essa vigilância constante, o planejamento em viagens. E é sempre assim, a gente sai de casa, você, por exemplo, você sai, você não pensa, quanto tempo eu vou ficar fora de casa? Será que eu preciso levar comida? Você não passa isso na tua cabeça. Né? Eu, quando comia glúten, isso não, porque Deu qualquer fome, lugar... só pedir um delivery. Agora a gente, não, já é diferente. E assim, hoje a gente tem lugares aqui em Lages, mas aí não é todo dia que tá aberto, às vezes, os horários são mais restritos de atendimento. Então, você sempre tem que estar com esse planejamento, sabe? E isso cansa bastante, assim. Suzana, em relação a isso, você trouxe, como a Catarina fez viagens internacionais, de que forma que você vê que deveria ter uma mobilização de forma nacional? Porque hoje pensamos que você vai fazer uma viagem internacional, a companhia aérea ele tem que ter, né, o cuidado com todas as pessoas que estão ali fazendo as suas viagens. De que forma teria que ter uma mobilização nacional, assim, para que haja essa conscientização das pessoas? É que hoje tem algumas pessoas e alguns estabelecimentos que eles até têm vontade em nos atender, mas falta conhecimento, falta informação. Por isso que esse ano a campanha da FENACELBRA, que é a Federação Nacional dos Celíacos, né, que é o nosso grande apoio, bate nessa tecla. Informação. A informação, ela dá segurança pra gente, ela traz conhecimento para as pessoas nos atenderem, porque eu já soube, por exemplo, de companhias aéreas que falam que tem alimentação segura, hotéis, tem alimentação segura, chega na hora o celíaco se contamina durante a viagem, imagina, você tá dentro de um avião e daí você se contamina. No meu caso, assim, é uma diarreia quase mesmo na hora, dá uns 20, 30 minutos, sabe? E hotéis, já aconteceu comigo, de hotel falar, não, tem alimentação segura. Aí eu fiz mais algumas perguntas, já não senti segurança. Aí eu já imaginei, não vai ter. Aí eu cheguei lá, era o pão fatiado junto com os presuntos, com os queijos, com os pão de queijo, que fazem no mesmo lugar, entendeu? Então, eu vejo, assim, que falta uma informação maior, né? E a Kati pode falar mais sobre isso, que ela tá na área da saúde, tá se formando praticamente. Falta uma informação na formação dos profissionais de saúde. Eu acho que isso é o essencial, que a gente tem que trazer, sabe? Porque falta informação lá no posto de saúde, quando o celíaco vai lá para se consultar. Ontem até a gente teve uma palestra sobre isso. Né, Kátia? Eu acho que isso é o mais pesado, sabe? Porque você chega no médico, a minha mãe e minha irmã foram diagnosticadas, o médico falou, você pode comer de vez em quando. Eu acho que essa grande mobilização é justamente isso, que é o que a gente está tentando fazer, que é o que a gente está aqui fazendo agora, é informar. Num primeiro momento, as pessoas saberem. Inclusive, elas citaram, né, na live ontem que a Argentina está muito à frente do Brasil, justamente porque as pessoas sabem o que é doença celíaca. Porque se a pessoa sabe, se o garçom que vai atender sabe, a pessoa do restaurante, do hotel, do avião, a gente vai ter mais segurança. Então, eu acho que em um primeiro momento é realmente informar profissional de saúde, informar quem está lá na educação, né, as professoras, quem está lá com as crianças, né, porque as crianças levam o lanche, e elas têm que, né, fazer o lanche, enfim. Acho que a informação é o principal. É o começo, né? É o começo. É a base. Para que as coisas se desenvolvam, né? E o conhecimento seja compartilhado. Mas a Bruna também, né, convive, o marido é celíaco e também tem desafios na prática, né, Bruna? Inclusive, a Bruna aprendeu a cozinhar, né? A fazer muito bem. Alimentos sem glúten. Inclusive, é uma delícia, né? Conta um pouquinho pra gente dos desafios também que você encontra no seu dia a dia, Bruna. É exatamente isso que as meninas falaram, né? Se eu quiser ir naquele local que eu gostava de ir, eu vou ter que ir sozinha ou com as minhas amigas não celíacas, porque eu não posso nem convidar elas, que hoje elas são minhas amigas mais próximas. Então, assim, hoje até eu estava fazendo um curso de panificação e tinha muita coisa com glúten, eu queria aprender outras coisas. Falei pra elas, não cheguem muito perto de mim. Mas eu fiquei bem longe, né, do trigo lá e tudo mais. Então, assim, é um desafio porque muda, né, o nosso dia a dia.
E aí, assim, no começo a gente vivia. Eu tinha lá o macarrão com glúten e o macarrão sem glúten. Só que aí vem a hipervigilância. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Né? Na época eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Então, assim, é uma escolha que a gente faz. Então, por exemplo, ele foi me buscar agora, eu disse. Um beijo só à distância, porque pode haver, né, alguma reação. Então, assim, são várias coisas que nós, como companheiros de celíaco, se você realmente ama, se você realmente gosta e preza pela saúde do seu companheiro, a gente vai ter que deixar pra trás, né? Então, assim, às vezes eu saio com a minha filha, que não é celíaca, a gente vai lá, aproveita, né, come algumas coisas com glúten, mas chega em casa igual na época do Covid. Então, tem que chegar, tirar a roupa. Esses dias, não sei o que eu fui fazer também. Meu Deus do céu, tava com a roupa assim toda. Não, cheguei em casa, foi a primeira coisa, já coloquei lavar, já fui tomar banho, porque não tem como, né? Então, o risco é muito grande, tendo em vista que uma pequena partícula já pode ativar o sistema imunológico do celíaco, né? Então, a gente não pode pôr a saúde do celíaco em risco. Já aconteceu, Bruno, em algum momento de você chegar e ter consumido algum outro produto e acabar, me corrijam, tendo a contaminação cruzada, que fala? Sim. Hoje a gente pode chamar também de contato cruzado, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor. Mas uma vez eu tava num evento, comi uma bolachinha, daquelas bem cheia de farelos. E daí, quando ele chegou me buscar, a gente se cumprimentou, né? Então eu não tinha escovado os dentes, enfim. E aí, logo depois, ele disse que sentiu, assim, né, alguns sintomas. E daí ele ficou pensando, não, mas eu não comi nada Foi o diferente. beijo, então, o cumprimento. Aham, não comi nada de diferente, não tinha nada. Aí chegamos à conclusão assim, mas eu tinha comido a bolachinha e a gente se cumprimentou. Agora, das próximas vezes, a gente já fica mais antenado, né? Eu tava no evento lá agora, tinha pão francês, aproveitei, meninas, comi o tal do pão francês. Meu Deus. Gente, se vocês vissem o tanto de farelo. Faz muito Farelo, bem. farelo, sabe? Então é bem perigoso. É um risco. E meninas, a gente compreende que vocês têm uma certa dificuldade no dia a dia da procura dos alimentos, como a Suzana trouxe, que há 10 anos ela entrou no supermercado e não encontrava nada sem o glúten. Hoje, de certa forma, esse mercado, ele vem crescendo? Assim, principalmente o industrializado, né? Aí a gente entra na modinha do sem glúten. Porque aí, o que acontece? As indústrias, as grandes indústrias, elas viram aí um nicho de mercado, porque as pessoas começaram a achar, falaram que o glúten inflama todo mundo. E Emagrece. falaram que inflamar engorda, então cortar o glúten emagrece. As pessoas associaram, e o mercado, né, das grandes indústrias, ele entendeu isso aí como nicho, e foi com tudo. Então, assim, hoje a gente encontra muitos ultraprocessados sem glúten. A maioria deles é seguro, mas infelizmente alguns não são, né? Mesmo sendo sem glúten, eles têm um contato cruzado. Só que esses produtos, eles não são nutricionalmente bons, sabe? Eles são ultraprocessados, eles são um excesso de outros amidos e carboidratos e açúcares, ou tem muitos aditivos, né, químicos, enfim, tudo para deixar aquele produto mais gostoso e adoçantes, enfim. E isso torna eles menos nutritivos, até muitas vezes, do que um mesmo produto da mesma classificação que contém glúten. Então, isso para nós, claro que é um avanço? Sim, é um avanço, como a Suzana disse. Quando eu viajei, eu precisei levar muitas dessas barrinhas, desses snackzinhos, para realmente ir enganando a fome, né? Mas, se a gente for pensar que grande parte da população não tem acesso à educação nutricional, essa galera tá se enchendo desses produtos, tá ficando muitas vezes desnutrido, mesmo com a doença celíaca em controle. Só que a gente sabe que o excesso desses ultraprocessados também pode causar sintomas. Então, assim, a gente tem um avanço sim, isso é bom, mas a gente ainda precisava conscientizar as pessoas de comer comida de verdade sem o contato cruzado. Então, sua mãe vai fazer um estrogonofe de Dia das Mães. Poxa, estrogonofe não tem glúten, não vai glúten no estrogonofe. Então, assim, explicar como é que funciona. Não, dá pra fazer tríplice lavagem, posso levar minhas panelas e a gente vai fazer isso juntos. Porque daí as pessoas já... não vou fazer nada. Sabe, a gente pode falar, a gente pode pensar em comida mesmo, em carnes, em vegetais, em outros cereais, né, que nem o trigo, que não trigo, cevada e centeio. E aí a gente garante, sim, que nós estaremos bem nutridos e também estaremos nutrindo aquela memória afetiva, sabe? De quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente não se entupia desses ultraprocessados. Era o bolinho de chuva da avó, né? O bolinho de fubá. Então, assim, existe um avanço, porém,
né, muitas vezes não é tão positivo assim. E é muito caro também. Eu acho que isso a gente não pode deixar de falar. Tem bastante opção, mas a maioria delas é muito caro. Por exemplo, um pacote de bolacha é R$ 30. Assim, dá de contar nos dedos a quantidade de vezes que eu como bolacha no ano. Porque eu olho aquele preço e falei, não, eu vou comprar uma carne, sabe? Tipo, eu vou fazer outra coisa com esse valor. Então é muito caro ainda. Em relação a isso, Suzana, tem bastante impacto social, né? E digamos que emocional. Porque aí tu vai no supermercado e aí tu vê o valor daquela bolacha, que acaba, né, na comunidade dos celíacos, gerando um impacto social e ao mesmo tempo também emocional, porque, poxa, eu não vou comprar uma bolacha, porque eu vou comprar um outro produto que vai, né, talvez seja uma porção maior, eu vou me alimentar de forma mais nutritiva. Então isso acaba gerando esse impacto, né? E a gente sabe que, inclusive, tem celíacos de baixa renda, né? Uhum. Porque a doença celíaca, ela não escolhe religião, Classe classe social. econômica, classe social, onde você mora, se você é rico, você pode viajar para o exterior, você pode nunca viajar na tua vida. Então, assim, ela impacta todo mundo. E ela é, que nem a Kate falou, ela é brutal, ela atinge todos da mesma maneira. É a mesma doença para todos. A gente não pode mais comer glúten nunca mais e nem sofrer o contato cruzado. Então, a gente sabe, assim, principalmente crianças, né, tem um impacto muito forte, porque imagina, você tá ali numa escola, que daí tem uma festinha, aí tem brigadeiro, tem bolo, tem isso, tem aquilo. Aí, às vezes, a escola não avisa os pais, daí a criança fica olhando, todo mundo come e não come. Imagina, se pra mim é difícil não comer uma bolacha, ou tá num evento, assim, que tá todo mundo comendo algo diferente, eu não fui avisada, enfim, não deu tempo de levar minha comida. Eu já sinto aquela vontade, e o que a Kate falou tem muito disso de memória gustativa, sabe? De você lembrar do alimento, mas você não poder mais experimentar ele nunca mais. Então, de um dia pro outro, assim, a tua vida muda e isso dá um impacto muito grande. A gente sabe de celíacos que não se alimentam de forma correta, como a Catarina falou, por falta de dinheiro mesmo. Porque daí você não vai comprar uma farinha de arroz, daí às vezes o fubá. Esses dias eu tive que ir em 3 mercados para achar um fubá sem glúten, entendeu? Então, aí, às vezes, você acaba aqui comendo de forma mais, assim, errada, sabe? Não comendo de forma equilibrada. E hoje, para você e para Catarina, quando convidam para um evento, um aniversário, uma confraternização, as pessoas têm essa consciência de ter o alimento de vocês sem glúten ou ainda isso é muito. Bem difícil. É Não é comum. raro. Raro. Assim, ultimamente, até não vou reclamar, porque assim, aconteceu 3 aniversários de mães, de colegas do meu filho, que elas me incluíram. Mas talvez porque ele tem uma colega que é celíaca, então elas já têm. Então, assim, ó, quando a pessoa, ela tem a consciência, às vezes ela tenta incluir, mas na maioria das vezes simplesmente passa desapercebido. Não é por maldade daquela pessoa. Mas ela não lembra, né? Não sabe. Não sabe onde O conhecimento, a ir. informação, De né? novo, Uhum. sabe? Ou pensa assim, nossa, eu queria comprar, mas aonde? Porque isso ainda é muito distante das pessoas, né? A gente precisa trazer isso para mais perto. As pessoas precisam conhecer a doença celíaca como elas conhecem a diabetes. Hoje todo Pois mundo é. sabe que é diabetes. Todo mundo sabe que faz mal para um diabético, né? O que um diabético precisa se ele tiver, né, uma hipoglicemia, né? A gente precisa que as pessoas saibam também sobre a doença celíaca pra gente realmente ser mais incluída. Porque eu vejo que não é falta de vontade. Ninguém quer nos ofender, né? Ninguém quer nos excluir verdadeiramente, mas na prática. Mas Diferente. acontece, tá? Já aconteceu comigo de a pessoa falar assim pra mim, era uma pessoa próxima, falar assim: ai, não te convidei porque eu não sabia o que você comia. Poxa, convida que eu levo minha comida. Melhor Falei, nem nossa, dizer, né? Isso melhor nem sabe? falar. Já, e não foi uma nem duas, nesses 10 anos, assim, de pessoas que, não eram minhas melhores amigas, assim, mas fazia parte ali dos parentes, da família, sabe? Sabiam que eu tinha uma restrição. E aí eu soube que convidaram minha sogra, convidaram não sei quem. Aí eu falei, mas por que a pessoa não me convidou? Ela me falou isso, que não te convidou porque não sabe o que você come. Nossa, era melhor nem ter falado, que nem a Catarina falou. E hoje em dia, em Lages, está muito mais fácil de incluir. Os Exatamente. celíacos. Agora a gente vai chegar num ponto muito importante, Bruna, da nossa conversa, Importante. que é sobre a inclusão, né, segura de celíacos em estabelecimentos alimentícios. Então, vocês vêm fazendo um movimento de conscientização, informação, e de que essas pessoas tenham acessos, né, a estabelecimentos para poder ter a sua vida social, porque isso é muito importante. Não é porque a pessoa teve um diagnóstico, né, da doença celíaca que ela vai ter que parar a vida, vou ficar dentro de casa me alimentando aqui, não quero uma contaminação cruzada. Mas a pessoa precisa viver, né? Precisa ter os espaços delas e a oportunidade de confraternizar também. Bruna, conta um pouquinho pra gente desse projeto.
Bom, a gente, né, eu já comecei a empreender há 6 anos, já devido a ter comprado um produto de alguém que era sem glúten, mas que o Guilherme passou mal. E aí então, a gente percebe, assim, essa falta de conhecimento, informação, ela parte dos médicos, do sistema de saúde, e aí afeta quem? Os próprios celíacos, né. Então assim, e aí nós passamos por uma formação, né, de manipulação de alimentos para, a cozinha sem glúten, e aí nós unimos forças, né, para isso acontecer nos estabelecimentos. Por quê? Existem potenciais locais, né, então assim, às vezes um restaurante, né, que serve comida, ele pode ser sem glúten, mas para isso ele precisa ter conhecimento. Aqui em Lages tinha aberto uma cafeteria, é tudo sem glúten, saudável, fit. Mas ela mesmo dizia: "Ó, eu não faço rastreio dos insumos, então eu não uso farinha de trigo, não tem nada com farinha de trigo, mas eu não sei". E aí ela foi um dos estabelecimentos que nos motivou, inclusive, a começar, né, com esse trabalho de consultoria. E aí, quando a gente foi lá na cozinha dela, a gente encontrou mostarda com glúten, chocolate com glúten. Então, tudo que automaticamente ela manipulando na cozinha dela gera um contato cruzado e para os celíacos é o suficiente. Então, isso é importante falar porque o glúten ele não está apenas na farinha de trigo. Ele não está apenas no macarrão, ele não está apenas no pão, ele vai muito além. Então, e por isso que o contato cruzado hoje ele é o grande vilão, né, do celíaco. E aí esse projeto surgiu justamente para a gente mostrar para esses empresários que é possível, né. Então assim, hoje nós já temos alguns estabelecimentos, né, que estão atendendo os celíacos, porque você precisa entender sobre doença celíaca, você precisa entender sobre a necessidade do celíaco, você precisa entender quais os passos, o que que você precisa fazer no teu ambiente para servir esse celíaco de forma segura. Então, porque não é simplesmente não ter o trigo, não ter o pão. Então, tem muita coisa por trás disso para se tornar seguro para celíacos. Então, o gluten free, eu sempre digo, gluten free, o sem glúten é muito diferente do seguro para celíacos. Ô, Bruna, e conta um pouquinho para nós, quais as boas práticas que as pessoas celíacas elas precisam ter no ambiente quando elas estão fazendo o preparo dos alimentos? Essas boas práticas, elas iniciam antes do preparo na cozinha. Então, começa quando você vai no mercado comprar um produto, né? Então, você tem que ler o rótulo. Tem muitos produtos, como a Suzana disse, por exemplo, um polvilho, um amido, que às vezes lá no rótulo diz não contém glúten, mas ele é manipulado no mesmo ambiente que contém glúten. Então, naturalmente, ele não tem glúten, mas como ele foi manipulado, ele teve o contato cruzado. Então, essas boas práticas já inicia na hora da compra do insumo. Por exemplo, o celíaco não pode comprar produtos que são manuseados em casas de produtos naturais, o famoso a granel, porque pode gerar um contato cruzado e é o suficiente para dar uma reação. Depois disso, na nossa cozinha, né, então comprei os produtos. Esse a gente chama de rastreamento. Fiz o rastreamento do produto, levei para a cozinha. Na cozinha é importante que todos os meus utensílios que eu vou preparar o alimento sem glúten sejam exclusivos para aquele preparo. Então, por exemplo, fiz um macarrão com glúten na minha panela. Foi um caso que a Suzana, inclusive, teve de contaminação. Fiz um macarrão com glúten, daí depois vou lá e faço um macarrão sem glúten. É o suficiente para contaminar. Então, por isso, hoje existe, né, um estudo que foi feito que a gente pode fazer uma tríplice lavagem. Então, por exemplo, esse copo. As meninas não estão utilizando um copo, mas se elas fossem utilizar, a gente teria que fazer pelo menos uma tríplice lavagem. São 3 etapas para lavar o copo, para tirar os resquícios, né, que pode ter ali de glúten. E aí, por isso que é mais fácil o quê? Você ter o utensílio próprio, né? E aí, cuidar a questão de temperos, que daí já vem lá desde o rastreio, né, desses insumos. E é basicamente isso. Então, a gente tem que conhecer o produto que a gente compra, ver se ele realmente é sem glúten e manipular num ambiente que, de preferência, não manipule glúten. Ah, mas eu faço a farinha de trigo, eu faço um pão. Existem protocolos, né, que você pode usar para manipular o trigo e manipular o sem glúten, né? Mas aí são protocolos que têm que ser seguidos de forma rigorosa e muito atenta para não gerar nenhum tipo de contato e risco ao celíaco. Hoje os locais que vocês realizaram, então, esse projeto, eles só trabalham com produtos para as pessoas celíacas. Não tem esse Exatamente. envolvimento, como você falou, fazer essa parte da separação de alimentação, não. Exatamente. É só para celíacos. Eu vejo assim que é muito difícil hoje uma padaria que manipula glúten
inserir e fazer produtos para celíacos no mesmo ambiente. É muito, quase impossível. Não vou dizer que é impossível, Uhum. mas é praticamente. Mas esses locais, por exemplo, um deles é um local que vende churrasco. Então, assim, carne não tem glúten. O que pode ter o glúten são os temperos. Ele já usava temperos naturais. As churrasqueiras dele, tudo é sem glúten, né? Nunca passou nada com glúten ali. Então, foi tranquilo de adaptar. Ele tem que cuidar muito que ele compra o fubá, que ele faz ele faz uma polenta, os temperos, né? Como eu já falei, ele usa mais natural, então é tranquilo, mas usa um amaciante de carne. Olha lá no rótulo, geralmente tem glúten. Então, assim, os frangos, o recheio do frango, né? A farinha que ele vai usar no recheio do frango. Então, ele tem que se atentar, como eu disse, na hora que ele vai comprar. Essa cafeteria, aí a questão era justamente o chocolate. Então, o chocolate ela usava no quê? Na cobertura dos bolos, no brownie. Então, aí ela teve que substituir, inclusive, olha, foi quase a metade da cozinha dela que ela teve que substituir de utensílios. Então, assim, porque não tinha, porque daí o utensílio, o que que acontece? Esse copo aqui tem um rachado. Ali fica difícil de você, às vezes, tirar a contaminação cruzada, né? Então é impossível. E geralmente a tríplice lavagem ela não funciona para estabelecimentos comerciais. Então é mais caseiro, né? E aí nós temos também mais uma empresa que ela vende sorvete e vende diversos produtos de chocolates industrializados, onde a fábrica deles, eles têm um ambiente separado. Então eles têm alguns produtos com glúten, que é feito num ambiente, e tem os produtos sem glúten feito num ambiente totalmente separado, que eu tenho a maior curiosidade de conhecer. E aí, aqui em Lages, que ele atende, ele oferece o fundi, o chocolate dele é totalmente sem glúten, a fruta que ele compra, morango, banana, é sem glúten, uva também é sem glúten, e aí tem a questão do sorvete. O que que tem no sorvete? A casquinha. Mas aí o celíaco, ele pode comprar no copinho. Só que aí vem a questão de boas práticas de quem está manipulando esse sorvete, né? Então, a gente pediu para deixar as colherinhas para os celíacos num local separado, um pouco mais longe, né? A pessoa vai servir ali até a própria máquina. A lavagem da máquina não pode ser com o mesmo utensílio que eles lavam, a esponjinha, no caso, não pode ser com a mesma esponja que eles lavam lá um utensílio que foi servido alguma coisa com glúten, por exemplo. Nesse caso, então, Bruna, é importante destacar também a capacitação da equipe. Uhum. Exatamente. Porque aí você envolve todo um processo de mobilização, de estruturar o espaço para as pessoas celíacas, mas é importante que lá na linha de frente, que são as pessoas que estão todos os dias manuseando e Exato. preparando aquele alimento, tem É. uma capacitação, né? Toda a equipe que manipula alimentos obrigatoriamente tem que passar pelo treinamento. Porque sem esse conhecimento, um pequeno deslize, né? Então, vamos dizer assim, você usa ali, hoje, por exemplo, eu tava lá no negócio, tava usando um avental e tinha pão, tinha farelo. Se eu entrar na minha cozinha com aquela mesma roupa, é o suficiente para fazer um contato cruzado e dar uma contaminação, né? Então, assim, toda a equipe tem que estar bem ciente, né, desses cuidados para minimizar qualquer risco que possa acontecer. E principalmente nesses ambientes que tem glúten. Você entende por que é tão importante uma cozinha 100% sem glúten? Então, é possível uma cozinha compartilhada, mas a equipe tem que ser muito bem capacitada, muito bem interessada no assunto para não correr nenhum risco. Certo. E nós podemos divulgar o nome dos locais, porque não tem só esses, tem outros também que fizeram esse processo assim de atendimento do público celíaco antes da consultoria. Sim, Para o sim. pessoal saber. Uhum. Pode ser? Pode. Então tá. Suzana, mas falando um pouquinho também hoje da mobilização, né? O grupo de celíacos serranos, o que representa hoje para nossa Serra Catarinense? Olha, até hoje eu estava conversando com uma celíaca que ela criou o grupo. A gente achou que era 10 anos, ela me respondeu, 13 anos já que ela criou o grupo. Ela tinha 16 anos quando ela criou, então praticamente uma criança, né? E na época ela criou porque ela se sentia sozinha, não tinha com quem conversar, trocar experiências, até desabafar, né, sobre as nossas dificuldades. E ela tem um diagnóstico desde que nasceu, praticamente. Quando ela começou a introdução alimentar, ela já sentiu vários sintomas. E na época, por sorte, né, porque já era bem difícil o diagnóstico na época. Hoje é, e ainda é, né, mas antes era pior. Aí ela criou esse grupo. Então, já passou várias pessoas voluntárias, né, nesse grupo. Eu tô, desde que começou, eu li meu diagnóstico há 10 anos. Aí as meninas conversaram ano passado, né, retrasado. Passado, né?
E, assim, hoje a gente não é só um grupo para trocar promoções, porque a gente vai nos mercados e às vezes acha promoção, coloca uma foto, a gente se ajuda nisso. Às vezes tem alguém que precisa de um médico especialista. Às vezes só tem alguém querendo desabafar, sabe? Hoje eu não achei um fubá, eu tive que ir, sei lá, em 5 mercados não achei. Ou eu sofri preconceito no trabalho, que já aconteceu, ou sofri preconceito na escola, ou me ofereceram um alimento pro meu filho na escola e ele se contaminou. O que que eu faço agora? Meu filho se contaminou, o que que eu faço, né? Então, o grupo, ele é um grupo de apoio, assim, sabe? Como se fosse um grupo, assim, para pessoas que têm doenças crônicas, porque é uma doença crônica sem cura. E, além disso, ele se tornou mais do que um grupo de apoio, né? A gente faz esses eventos. Então, nesses eventos, a gente conhece pessoas, a gente forma amizades, a gente troca experiências, a gente conhece outras realidades, porque, assim, a minha realidade sempre foi viver numa casa 100% sem glúten. Então, a minha vida de celíaca é fácil, então, entendeu? Porque se for comparar com uma pessoa que tem um filho celíaco, um marido não celíaco, mais 3 filhos não celíacos, a realidade dela é diferente, a vivência dela é diferente, as experiências dela são mais pesadas. Então, assim, o grupo, ele serve para fortalecer a gente, sabe? E porque não tem outro jeito, né? É pra sempre, então a gente tem que enfrentar e encarar a realidade. Antes de a gente dar continuidade aqui com a Catarina também, para ela falar um pouquinho dessa importância, o pessoal acho que tá curioso para saber quais os locais aqui em Lages vocês indicam para que eles vão consumir, né, o alimento sem glúten. Tá, aqui no centro, então, é a cafeteria Monster Fit, na rua Via Gastronômica, perto do tanque. Eu não sei exatamente o número, mas é uma fachada muito bonita, né, diferente. E ela não é só sem glúten, ela é saudável. Então o pessoal tem gostado. Exato. O pessoal tem gostado muito porque daí chega lá, tem um almoço com arroz, com feijão, com comida. carne, Tem comida com também. salada. A futura Nutri que adora. Né? Então tem comida de Com temperos verdade. naturais, né? E tem comida de verdade, mas também tem lanchinho, tem bolo, tem uma coxinha, tem uma coisa assim pra tarde, manhã. E é um horário estendido, né? Então tá aberto de manhã, tá aberto à tarde, tá aberto no sábado. Então ajuda bastante. No sábado ela ainda não tá abrindo. Ao meio-dia. Ao meio-dia, né? Começou a abrir? Ao meio-dia. Ah, tá, ela mas não abre. no sábado, né? No sábado ela tá abrindo alguns sábados, mas a ideia é não é ampliar. assim. Logo Ela vai abre às abrir. vezes nos feriados, o que ajuda Feriado, bastante. Uhum. Aí a gente tem a Quiero Café, que é ali pra baixo do terminal, mas ali são 2 ou 3 produtos, assim, porque eles compram de uma empresa do Rio Grande do Sul e aquecem na embalagem fechada dentro do micro-ondas. Então é bem restrito, assim, né? As opções. Mas Não tem. são todos certo. os produtos. É bem restrito mesmo. Tem que chegar, falar que é celíaco, confirmar que vão esquentar na embalagem fechada. E aí tem a Brasil Cacau, né? Que a Brasil Cacau, que foi que a Bruna falou, que tem os cafés. Tem um café lá, tem fondue, que é morango com chocolate, uva. E tem vários chocolates, várias opções de chocolates. E o sorvete, que é o que a gente gosta bastante, né? E aí, as outras opções tem o Han Gourmet, que é uma hamburgueria que fica lá no bairro Guarujá, dentro de um posto de combustível, ali perto dos trilhos do trem. Lá, gente, não são todas as opções também, não tem sobremesa. Os lanches sem glúten, eles têm menos variedade do que os lanches com glúten, né? Porque, por conta da dificuldade, né? Que nem a Bruna falou, a cozinha tem que ter uma adaptação, tem que ter um treinamento. Então, lá tem essa opção. E tem o assadão, que esse é meio difícil de explicar, né, que ele fica no bairro delivery, né? Centenário e ele é delivery. Então, se o pessoal legal. procurar no Instagram assadão, vai encontrar lá carne de porco, carne de gado, frango recheado, que é uma coisa que é difícil, né, da gente fazer em casa, né, lá. Polentinha, né? maionese. Uma polenta bem Maionese. gostosa, maionese. E é isso, né? E a Levan, né? Ai, a Levan. A Levan, na verdade, foi o primeiro É. estabelecimento 100% sem glúten aqui de Lages. É verdade. na- Servir de forma física, né? Isso, Na Humberto de de forma Campos. física, porque a pioneira foi a Bruna. É. Na Humberto de Campos tem a Levan, então ela tem massas congeladas, a Inholine, Muitas opções. paçoca de pinhão, agora no Bolo, inverno doce. ela tem, ela faz kit festas também, e lá também é seguro. Que Fica legal. perto do E as estoque. sabores, né, gente? Ah, Fala sabores, vocês aí das gente. sabores. Por favor, a gente Como não ela pode deixar tá de falar. É que assim, a Bruna, ela não tem um local físico pra gente ir lá comer. Certo. Mas ela é Tirar. pioneira na alimentação segura para celíacos, porque teve outras pessoas antes, mas não era. Então a gente tem que, né, dar o crédito pra ela, porque já faz muito tempo que ela vende e ela tem uma gama de produtos muito grande. O que ela não faz, ela revende, ela dá um É. jeito de atender a E gente. ela faz delivery de pizza à noite, então ela entrega a pizza pronta
E ela também tem um espaço físico para retirada, que é Exato. praticamente o dia inteiro, né? Exatamente. É na Você pode ir lá clínica retirar. Maison Mavier, Mavier. no bairro Brusque, atrás da Academia Winner. É bem facinho de Certo. achar. Também, antes de a gente finalizar, daí a Bruna passa as informações nas redes sociais, né? Na verdade, a gente Porque eu não falou acompanho porque ela não muito. trouxe o bolo. Hoje ela não É, trouxe, entendeu? Viu É só? verdade. Tem Que eu que comprar acompanho os com bolo. muito, e assim, dá pra ver quando ela posta aquelas coisas maravilhosas, Aham. né, pra ser consumidas. Mas, Catarina, assim, a importância desse movimento todo pra você, desses estabelecimentos, desses espaços, dessa disseminação de informação para a comunidade. Porque o que me deixa bastante, Suzana, pensativa, é a questão hoje das pessoas, das crianças, por exemplo, Aham. e principalmente das crianças que vivem em vulnerabilidade social. Sim. Então, a vulnerabilidade social não vai ser só no momento de comprar o alimento, mas desde o Uhum. diagnóstico, né? Uhum. Que os pais E- percebam, porque Uhum. talvez não tenham acesso à informação. Então, para você, a importância desse movimento todo de informação, de conscientização, principalmente nesse mês de maio, né? Uma coisa que a gente começou ano passado, que até enquanto a Suzana falava, eu fiquei pensando, que eu acho que foi um diferencial nosso, assim, é que a gente, por exemplo, o encontro dos celíacos, não é só pra gente conversar e trocar experiências. Uhum. A gente tá trazendo informação. Então a gente a gente bolou, né, uma festa de julina, na verdade, que o intuito era, não, a gente não vai só reunir o pessoal para comer. Claro, comer é muito importante, principalmente pra gente. Mas a gente percebeu que os próprios celíacos ainda tinham muita dificuldade, por dúvida mesmo, por não saber. Então a gente pensou, então vamos fazer um curso, vamos fazer um mini curso nessa festinha. Então vai ter uma festinha, as pessoas vão se encontrar, mas a gente vai fazer uma festa com propósito. A gente fez um mini curso, que inclusive a gente aplicou depois, foi muito legal. Esse ano a gente pretende fazer também. Então, esses encontros, aí nesse mini curso, eu trouxe a parte mais técnica, né, da fisiopatologia. Eu busco muito explicar para as pessoas a importância do cuidado com contato cruzado, porque a maioria dos celíacos, ou por negação, ou por não terem sintomas, eles ainda são resistentes, né? Muitos, às vezes, até se afastam, assim, porque acham um exagero. Então, Ou desconhecimento, né? então, nesse encontro, assim, foi muito legal, porque as pessoas, nossa, eu não sabia isso, enfim. E depois as meninas trouxeram um mini curso de boas práticas na cozinha. Porque aqui a gente tá falando de estabelecimento, mas a gente tem as boas práticas na cozinha mesmo do celíaco, né? Que a gente também trabalha, então, a gente também tem esse projeto aí. Então, eu vi que isso que a gente fez, esse movimento que a gente fez de também informar, além de acolher, além de auxiliar, né? Além de ser um apoio mesmo emocional, também a gente está trazendo informação sempre com baseada em ciência, em evidência, né? A gente toma muito cuidado com tudo que a gente traz para eles, e eu vejo que isso ajudou muito. Agora você tocou num ponto muito importante, que são as pessoas em vulnerabilidade social. Porque a FenaCelebra fez uma campanha onde ela buscou entender quem eram os celíacos, e a gente viu ali que a grande parte do diagnóstico vem da rede privada. Ou da rede privada ou de Convênio. plano de saúde, né? O SUS é a minoria. Então, é nesse momento que a gente sabe que, se a gente está falando de 1% da população, esse 1% da população é de todas as classes sociais. Mas porque esse diagnóstico vem, de fato, nas pessoas com um poder aquisitivo um pouquinho melhor, ou com maior facilidade de acesso. Então, a gente sabe que tem muitos celíacos que não estão diagnosticados ainda. Então, assim, a nossa luta, esse ano, a gente vê a FenaCelebra batendo nisso, é levar isso para a rede de atenção primária. É lá no postinho de saúde, né, lá no SUS mesmo, né, porque é lá, e também nas escolas municipais, a gente quer muito conseguir entrar nas escolas municipais. A gente tentou, mas a gente ainda não conseguiu esse espaço. A gente se colocou à disposição para ir lá falar para as merendeiras, a dar um curso de boas práticas, porque assim, a gente entende que talvez seja difícil elas produzirem o alimento lá, mas elas poderiam terceirizar. Tem tanta gente em Lages hoje fazendo comida, inclusive comida mesmo, né? Aí é só questão da manipulação, a gente tá disposta, sabe, a auxiliar, porque a gente vê que hoje, com certeza, essas pessoas são as que mais precisam, tanto da informação quanto do diagnóstico e desse apoio também. Entendido. Isso realmente, como vocês falaram, né, meninas, mais uma vez, a informação, né? Informação. A informação é muito importante. Mas a Bruna, que não é celíaca, entrou, né, Bruna, nesse mundo, nesse universo das pessoas celíacas. Para você, como foi todo esse processo de aprender,
né? Porque hoje você manipula alimentos, tem todo o cuidado, né? Inclusive, vocês fizeram o curso a formação de manipulação de alimentos. Como foi para você todo esse processo? Cheguei aqui, e agora? O que eu vou fazer? Pra mim no início foi bem difícil, porque o meu companheiro, que era o celíaco, nem ele tinha informação, né. Então assim, diagnosticado desde praticamente 2 anos de idade, então assim, cresceu ali desde 1984. Imagina se há 10 anos atrás já não tinha nada, tu imagina 40, né, um pouquinho mais de 40. Então assim, pra mim era bem desafiador, porque eu não entendia. Eu lembro, nossa, eu amava, assim, comer um filé à parmegiana, no estabelecimento aqui de Lages. E quando a gente estava no início, eu liguei, eu falei assim: "Ó, faz o molho sem não sei o quê, sem não sei o quê". Chegou lá, ele não comeu. Eu disse: "Mas que coisa, como assim você não vai comer?". Eu tive que comer, fiquei acho que uma semana comendo aquele negócio lá. E eu queria entender mais, mas ele não conseguia. E assim, ele não, pra ele era chato, sabe, pra ele não queria saber, ele não queria me incomodar com isso. Só que assim, que graça tem eu comer um banquete, uma coisa deliciosa, e ele comer lá um macarrão com carne moída, né, porque o momento de você se alimentar é justamente esse momento de confraternização, né, de você estar ali junto, né, você vai sair para um jantar. Então assim, eu busquei, né, aí o que que acontecia? A Suzana, quando a Suzana entrou nesse grupo, então o grupo existe há 13 anos. Há 10 anos, quando ela entrou, como ela era da imprensa, ela ia lá na Rádio Clube. Eu tava lá na casa do meu sogro, eles que ouviam o Rádio Clube, eu não ouvia, né? Tava lá e daqui a pouco, vamos falar de doença celíaca. Eu ficava lá do lado do radinho olhando. E hoje eu vejo muitas pessoas fazendo isso, escutando a gente. Hoje eu tava num evento lá e a mulher falou: "Te ouvi na rádio". Então, assim, pra você ver a importância que é dessa disseminação de informação. E a FenaCelbra vem batendo justamente em cima disso, né? Onde a desinformação contamina, tá? Mas a ciência protege. Então, assim, tudo que a gente fala não é das fontes da nossa cabeça, é baseado em ciência, né? Em estudos que foram feitos por pessoas que foram lá, pesquisaram e buscaram essa informação. E aí eu via que faltava isso. Eu pensava, não, eu tenho que aprender mais. E aí foi onde eu aprendi, né? E nossa senhora, foi errando muito, infelizmente. Mas hoje, graças a Deus, eu já sei bastante coisa. Eu digo, né, quantas vezes eu coloquei a vida do celíaco em risco. A gente saía comer lanche, ele pediu lanche sem pão. Então, assim, hoje a gente sabe que isso não é possível, né? Se você for num local que não entende nada sobre doença celíaca, que não, enfim. Então, assim, tem que ter esse conhecimento para o celíaco, né? Então, o sem glúten para celíaco. Nossa, eu lembro quando a gente pedia lanche, às vezes chegava o lanche errado com o pão. Daí a gente dizia assim, não pode com o pão. Daí, de certo, eles pensavam assim, não, mas é só tirar o pão? Mas não pode com o pão, tem que preparar sem o pão, entende? Então, assim, não foi fácil, mas hoje, graças a Deus, diante de toda a informação, o curso, né, que a gente fez, assim, quando eu fiz o curso de manipulação ali, eu já tinha a empresa há 3, 4 anos, pelo menos, já faz uns 2 anos, né, que a gente fez. E, assim, muita coisa eu já sabia, muita coisa, assim. Então, foi mais, assim, pra aprimorar o conhecimento e pra eu me sentir capaz de poder ensinar as outras pessoas. Porque eu sabia pra mim, pra fazer na minha casa, mas eu pensava, não, pros outros, né, eu não vou me meter nisso. E hoje eu já sinto essa segurança, porque eu fui buscar o conhecimento pra isso. Legal, Bruna. E antes de a gente reforçar o convite para os eventos que terão durante esse mês de maio, tem mais algum ponto que vocês gostariam de passar sobre o projeto de inclusão da segurança nos alimentos? Algum ponto que vocês Tem uma gostariam coisa de que deixar eu- frisado? que eu gostaria de frisar, assim, que a Bruna falou muito bem já, mas embora ela tenha dito que é difícil essa questão da cozinha compartilhada, eu queria dizer, isso eu tô falando de estabelecimento comercial, tá? Que é possível. Então, qual que é o nosso objetivo, assim, enquanto representantes da comunidade celíaca e também com esse nosso projeto? É conseguir cada vez mais estabelecimentos que estejam aptos para atender celíacos. É claro que alguns, uma pizzaria que com rodízio de pizza, realmente é muito difícil. Mas muitos estabelecimentos, inclusive buffets de comida mesmo, arroz, feijão, batata, carne, salada, hotéis principalmente. Então, assim, a gente sabe que tem vários estabelecimentos em Lages com potencial de nos atender. Então, eu gostaria muito que eles olhassem com mais carinho a nossa causa.
E eu não digo nem só com o lado emocional da coisa, mas assim como potencial para ganhar dinheiro mesmo, porque esse Exato. mercado tá crescendo, o diagnóstico ele tá vindo cada vez mais rápido, graças a Deus, né? Com tanta informação, as pessoas estão tendo diagnóstico. A rede hoteleira também, a gente teve o prazer de estar no simpósio que teve no ano passado. Foi muito gratificante pra gente, porque lá a gente foi vista também pelos hotéis. Da mesma forma, para os hotéis é muito fácil nos atender. É só terceirizar, é só ligar lá para Sabores, fazer um pedido para Levan, enfim, para Monster. E ter conhecimento. Só que para isso precisa esse conhecimento. E a gente foi em busca desse conhecimento, porque a gente entendeu que sem ele não tinha como ficar brigando. Ah, eu quero que me atenda, mas e aí, como é que eu te atendo? Então, assim, nós estamos aqui à disposição, nós estudamos, nós estamos aí batalhando, sabe, para realmente melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos celíacos e também botar um dinheirinho no bolso do empresário, porque ele tem que começar a olhar para isso. Porque, Catarina, porque de certa forma acaba sendo uma oportunidade de negócio. Claro. Com certeza. Para você ter ideia, esse mercado até 2030, ele promete aí movimentar 30 bilhões de dólares. Eu vou repetir mais uma vez. O mercado para o sem glúten, para celíacos, até 2030 promete movimentar até 30 bilhões de dólares. Então, assim, eu Nossa. vejo que quem trabalha com alimentação tinha que ser Tem que olhar. obrigado a aprender sobre isso. Porque, assim, a gente tem que incluir parte, essas né? pessoas, faz parte. Então, assim, hoje, se a gente vai viajar, você tem que escolher um lugar que tem opção para celíaco. Porque se não tiver, você nem E vai. não é só o celíaco, você não vai atender só o celíaco, você vai atender o celíaco, o marido, os filhos, a mãe, a avó, as amigas. O celíaco não vai comer sozinho, ninguém vai comer sozinho. É isso que eu ia Entendeu? falar, porque assim, tem um estabelecimento aqui que foi o primeiro local compartilhado que começou a atender celíacos. Ele já atendia, só que sem instrução nenhuma. Então, acontecia o contato cruzado. Quando a gente foi lá, conversou, ele adaptou. Aí ele trouxe o retorno para nós que triplicou a quantidade de pessoas. Então, assim, eu não vou É um sair de diferencial. casa para comer sozinha, sabe, em algum lugar. Eu vou levar meu marido, vou levar meus pais, vou levar meus amigos, vou levar. Então, assim, eu mesmo já fui lá em confraternização de empresa e eu convenci o meu setor inteiro a ir lá, Uhum. entendeu? E é isso que acontece. E não é só com celíaco. As pessoas são assim, né? Geralmente você sai para comer em algum lugar, dificilmente você vai sozinha. Porque a comida não é só alimento, né? É confraternização social. Então, os empresários que investirem nisso, eles vão só ampliar a clientela deles, né? Só vão lucrar. E um ponto, assim, que eu penso é que muitas vezes, por exemplo, eu só vendo comida sem glúten, mas às vezes a Catarina tá recebendo alguém na casa dela que, por opção dela, não gosta, não quer Uhum. comer. Então, assim, eu quero ir numa hamburgueria, mas eu não quero comer um hambúrguer sem glúten, eu quero comer o que não sou celíaca. Uhum. Eu quero comer um Uhum. hambúrguer normal, mas você precisa, né? Não é uma questão de querer, é de precisar, né? Comer algo seguro e sem glúten. Então, assim, eu vejo que é um grande potencial para esses locais que atende o público em geral, inserir os celíacos de forma segura e correta. Ô, Bruna, agora tu fez me lembrar de um ponto que as pessoas comentam bastante. Ah, mas come só hoje. Ah, mas é só um hambúrguer. Ah, mas é só um pedaço de pizza. Sem possibilidades, né? Sem Precisa ter essa possibilidades. consciência. O que acontece se a gente comer só um pouquinho? Pois é, então a questão é isso, é essa tecla que a gente tem que bater. Infelizmente, só um pouquinho ele não pode, né? Não tem condição nenhuma de um celíaco comer só um pouquinho, porque ela é uma doença autoimune e é diferente de uma intolerância. Então, se eu tô falando de uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, a intolerância à lactose, ela tem vários níveis. Pessoas que toleram um pouco, pessoas que não toleram nada, e ainda as pessoas que. E ainda, além desse nível de tolerância, ainda existe uma enzima que você toma antes você pode consumir. No caso da doença celíaca, não é uma intolerância, é uma condição autoimune. Então, o glúten entra, quando ele entra em contato com o nosso intestino, é como se fosse um agressor. Uma o nosso bomba. intestino vê ele Uma guerra. como se fosse uma bactéria, um patógeno. E ele vai fazer de tudo para se ver livre daquilo. E aí ativa uma inflamação crônica, e aí todo um estado de alerta, e aí vem um monte de coisa mais específica, assim, que não vem ao caso, mas só para que todo mundo entenda que uma pequena partícula, tanto que a gente fala de contato cruzado, mesmo que a pessoa não tenha o sintoma, né? Ainda que não tenha o sintoma, ainda que não tenha uma alteração na sorologia, que é o exame de sangue, ainda que não tenha uma lesão de biópsia, ainda assim, essa pessoa está exposta aos riscos dessa inflamação e dessa autoimunidade. Então,
Só um pouquinho não rola. Certo. E, Suzana, que mensagem final você deixaria para esses estabelecimentos, para as pessoas celíacas e também, de certa forma, para as famílias que se envolvem 100% nessa causa, né, Bruna? Dizer que ninguém precisa estar sozinho, né, nessa vida sem glúten. É uma vida com restrição alimentar, mas também gera um impacto psicológico, um impacto social, gera, por vezes, algum tipo de isolamento social, preconceito, enfim, não é uma vida fácil, mas ela também não é uma vida, assim, que é insuportável, entendeu? Você consegue ser feliz e celíaco, não é uma coisa, assim, que tira da tua vida, ai, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter um momento legal com quem eu amo, não é isso, né? Mas por isso que a gente fala do grupo de apoio, né? O grupo de apoio mostra isso pra você. Você vê outras pessoas vivendo com aquilo e viajando, trabalhando, ficando fora de casa o dia inteiro e conseguindo se alimentar com segurança. Aí você descobre estratégias pra viver melhor, né? Não ficar também hipervigilante, achando que toda hora vai se contaminar, toda hora vai acontecer algo muito ruim com você, né? Então você consegue ter uma vida com mais leveza, assim. Então, para quem tá ainda sozinho, né, nessa vida e celíaca, procura a gente, né? A gente tem um Instagram chamado Da Seu Serra, tem o meu, da Bruna e da Catarina também, pode procurar a gente tá disposto a ajudar. E para os empresários, eu acho que ficou bem claro, né, que quem não investe no ramo tá perdendo dinheiro. Resumidamente é isso, né? Porque a gente não vai consumir sozinho, a gente, né, tem uma rede de apoio, tem amigos, tem colegas de trabalho, enfim. E não é tão difícil, como a gente deixou claro, assim, tem vários estabelecimentos, a Catarina viajou para o exterior e lá tá bem mais, assim, avançado nesse tema, assim, inclusive o governo dá ajuda para os celíacos com cesta básica, com os exames diagnósticos já acontecem na maternidade, o que ajuda todo o processo da vida da pessoa, né? Então, assim, lá as pessoas, elas têm essa conscientização melhor, mas elas também já estiveram no lugar que a gente está hoje, né? Então, por isso que a gente tem que estar lutando, tem que estar falando. Inclusive, a gente vai fazer um seminário sobre doença celíaca na ALESC, né? Que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E é por isso que a gente nos uniu, né? Para conseguir ter mais avanços, assim. Exercer o nosso direito de cidadãos, né? Então, a gente tem que vir, tem que falar. Quem quer mudança na sua cidade, mesmo que não tenha nenhum lugar. Foi assim que Lages conquistou, né? Mais e mais locais. Foi indo atrás, foi pedindo, foi vendo, mostrando que é possível. Bruna, então agora reforça a sessão solene, encontro dos celíacos, né? A data, o horário, para o pessoal que está nos acompanhando. E também já aproveitem e falem as redes sociais de vocês, a rede social do projeto, para quem quer obter mais informações. Bom, vamos começar pelo projeto, então. O nosso projeto se chama Certifica Gluten Free. Você pode encontrar no Instagram. O meu Instagram pessoal é @bruneusou, onde a gente, né, eu tô sempre compartilhando muita informação sobre isso. No dia 16 de maio, que é o Dia Mundial da Conscientização da Doença Celíaca. Então, a gente vai fazer aí o encontro dos celíacos serranos, que vai ser em Lages, a partir das 2h30 da tarde. Vai acontecer na PAI, tá? Então, no espaço ali que a PAI tem de reuniões, a gente vai usar a praça, né, para estar fazendo essa feira gluten free. Vai ter sorteios de vários brindes, né, que todos os parceiros, os fornecedores gluten free, realmente seguro para celíacos, forneceram, né? Então a gente já deixa aqui o nosso agradecimento para todos. Vamos ter aí também um grande prêmio que a gente vai estar fazendo uma rifa, e para vocês terem noção, vai ter até uma air fryer. Então, assim, eu pensei, tem que ter uma air fryer. Por quê? Porque o celíaco, ele precisa viajar. Então, os supermercados Martendal nos cedeu essa air fryer pra gente estar fazendo esse sorteio também. Além de todos os estabelecimentos seguro para celíacos também, cada um deu aí o seu apoio. Algumas casas de produtos naturais também, que possuem esses produtos. Então, vai ser um dia muito, muito especial, né? Esse Dia Mundial da Conscientização da Doença Celíaca, onde a gente vai ter também as palestrantes, né? A doutora Dinadeia, que é psicóloga, ela é de Curitiba, então ela vai participar de forma remota com a gente. E aí, presencialmente, a gente vai ter a doutora Patrícia Guzatti, né? Então, assim, com muito conhecimento para agregar aí, para quem de repente tem um diagnóstico recente, para quem de repente já tem um diagnóstico há bastante tempo, ir lá colaborar com a gente, né? Fazer parte desse movimento. E aí, no dia 20, que é o Dia Nacional do Celíaco, vai ser aqui na Câmara. Então, a gente convoca todo mundo, os celíacos, seus familiares, e também você que trabalha na saúde, você que trabalha na educação, você que trabalha diretamente com a manipulação de alimentos,
que venha fazer parte desse dia, que vai ser um dia de debate, vai ser um dia pra gente falar, conscientizar sobre o que é a doença celíaca. Você que de repente está aqui assistindo pode já ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas ainda que sequer ouviram falar o que é doença celíaca. Então, nesse dia 20 de maio, vai ser esse dia dedicado aqui na Câmara. A gente já deixa aqui também o nosso agradecimento, que vai ser uma sessão especial, né, às 19 horas, no plenário. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder fazer esses movimentos, porque é a forma de a gente aproximar a comunidade celíaca do poder público, né, dessas pessoas que realmente precisam de todo esse apoio. Tá certo, então tá dado o recado, feito o convite. Meninas, muito obrigada. Se vocês também quiserem deixar as redes sociais de vocês, fiquem à vontade. A minha rede social é Cati, C-A-T-I, Underline. Miranda, né? Como as meninas comentaram, eu tô no último ano de nutrição, vou começar meu estágio agora em cozinha. Então, eu falo muito, né, sobre essa questão nutricional também voltada para a doença celíaca. Eu adoro conversar e um recado que eu queria dar, assim, para os celíacos nos procurarem mesmo, sabe? Para conversar, porque às vezes você só precisa ser ouvida, né? Ou, enfim, a gente tá próximo, então quem precisar da gente por qualquer coisa pode nos procurar tanto no Instagram, né, quanto no grupo. E espero ver todo mundo lá nesse encontro pra gente fortalecer aí a comunidade. O meu é Confissões de uma Celíaca e junto com as meninas a gente posta as coisas que a gente faz, né? Eu trabalho voluntário porque tem muita coisa que acontece nos bastidores, a gente conversa praticamente todos os dias, assim, porque a gente tem várias ideias e a gente recebe vários nãos, assim, que a comunidade celíaca nem fica sabendo, né? Pra gente não gerar, assim, essa expectativa e o pessoal fica triste e tal, então a gente barra muita coisa ali entre nós. E como a Catarina falou, a gente sempre está aberta a sugestões, a conversar, a trocar experiências, a tirar dúvidas, né? Como ela disse, nos eventos a gente percebe que muita gente ainda tem dúvidas de como ter uma rotina assim sem glúten segura, com leveza e ser feliz, né? Porque como eu falei assim, eu bato muito nessa tecla e até tem um perfil que fala o contrário sobre isso, eu acho até engraçado, que traz assim todos os pontos negativos de ser celíaco e eu sempre tento levar assim com uma certa leveza a vida celíaca, porque sem o diagnóstico, ele pode ser difícil, mas sem o diagnóstico a gente estaria morto, né? A vida seria muito mais difícil, a gente né? teria várias doenças autoimunes, a gente ia morrer. Então, assim, o diagnóstico é uma bênção, ele traz uma carga, mas ele também traz saúde, ele traz equilíbrio para nossas vidas e ele traz, assim, experiências novas, né? Porque a gente deixa de viver muitas coisas, mas a gente conhece pessoas, a gente faz amizades, a gente cria vínculos fortes, né? Então, isso dá um propósito de vida diferente para todo mundo, né? A nossa amizade que diga, né? Verdade. Suzana, Catarina, Bruna, mais uma vez foi um prazer receber vocês aqui na Câmara de Vereadores, no nosso podcast. Fiquem à vontade sempre que quiserem vir conversar conosco sobre isso, porque a informação faz a diferença nesse processo todo da doença celíaca. E mais uma vez, né, reforçamos o convite, então, para o encontro de celíacos na PAI, dia 16/5, a partir das 2h30 da tarde. E aqui na Câmara de Vereadores, a sessão solene no dia 20/5, a partir das 7 da noite. É uma sessão especial, né, para falar sobre isso. Então, você é nosso convidado e também pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube da TV Câmara, que é feita a transmissão. Muito obrigada. A gente encerra o nosso podcast por aqui e até o próximo.